Queridos e amados irmãos que se reúnem aqui hoje em nome do Senhor, aqueles que recebem a palavra em cidades aqui do Brasil e em outros continentes, que as bênçãos do Filho de Deus, aquele que morreu por nós para nos salvar, possam ser derramadas em abundância sobre a vossa vida, sobre a vida dos vossos familiares, sobre a vida daqueles amados a quem nós desejamos salvar e que ainda não conseguem perceber a palavra que veio de Deus gratuitamente a todos nós. Nós queremos implorar ao bom Deus e a Jesus que, por misericórdia, eles possam mudar o curso da vida dessas pessoas que nós queremos ver na igreja, mas que, infelizmente, estão envoltos pelas ilusões desse mundo. Só Jesus, só o poder de Deus pode mudar o destino daqueles a quem nós desejamos trazer para os caminhos da luz. Que possa, neste dia, acontecer o milagre da salvação, da conversão de todos aqueles que recebem a palavra e os que nós desejamos que sejam salvos. Amém. Nós queremos bendizer ao nosso Deus pela maravilha de nos ter enviado a chuva. A nossa região, ela atravessou um período longo de estiagem e a natureza, os animais e nós mesmos estávamos muito sofridos. E a chuva de Deus caiu esta semana para amenizar esses sofrimentos. Nós temos que nos lembrar do Senhor, dizer que Ele é bendito, que a sua chuva é bem-vinda à nossa casa. Amém. Nós ouvíamos a instrução ministrada pelo presbítero a título de exortação, e ele fez uma abordagem aonde nós podemos tirar alguns entendimentos importantes para a nossa vida, para nós seguirmos em frente. Nós precisamos saber o que é andar com Cristo. Não basta dizer eu creio. Não basta dizer eu louvo a Deus. O Senhor espera que a gente viva em espírito e verdade qual é a boa vontade de Deus. Ele espera que nós vivamos e nos interessemos em saber qual é a boa vontade de Deus, para nós fazermos conforme Ele tem nos ensinado. Não basta nós termos a fé na nossa boca, é preciso que ela seja uma fé ativa. Ou seja, lá fora a gente tem que ser diferente. Diferente das pessoas do mundo. Eu preciso fazer e falar e realizar e me conduzir de acordo com a imagem
que Deus nos proporciona pelas sagradas Escrituras. Eu tenho que saber o que significa seguir Jesus. E para isso, eu preciso sacrificar a minha vida. Não dá para eu viver plenamente a minha vida lá fora, como se eu fosse um homem do mundo e ao mesmo tempo dizer que estou caminhando com o Filho de Deus. Não é possível. Porque os interesses do mundo, eles são incompatíveis com os interesses de Cristo. Nós temos que saber a qual Senhor nós queremos servir. Não dá para andar com Deus e com Mamum. Não é possível a gente servir a dois senhores. E nesta passagem do Evangelho segundo Lucas, que inicia com um dos presentes dizendo a Jesus: olha, eu vou te seguir para onde tu fores. E o Senhor deixa claro aqui que os interesses de Cristo não são os mesmos interesses do mundo. Falando sobre a morte, como nós devemos tratar da questão da morte. Nos nossos dias, a gente vai ter que conviver mais com a morte do que em outros tempos, por causa das mudanças e das transformações que vêm sobre o mundo. O homem de Deus, a mulher que conhece a verdade, não pode temer a morte. Nós vimos que Jesus disse também que não precisamos dar tanta importância à nossa parentela, deixando inclusive de servir a igreja em determinadas circunstâncias por causa da nossa vida temporal. Porque as coisas desse mundo, elas passam. Nós deixamos de trabalhar para as coisas que permanecem, para cuidar exclusivamente das coisas que vão se desfazer. Jesus nos ensina preciosas lições. Veja como ele trata aqui as questões do passado. Tem gente que vive atormentada com as coisas que aconteceram. Irmãos, Jesus é vida nova todos os dias. O Espírito de Deus, ele renova a nossa vida de um dia para o outro. Amanhã, eu preciso estar diferente de como eu estou hoje. A vida precisa ser renovada, porque o Espírito Santo, ele faz essa obra em nós. Ele transforma a nossa vida. Não podemos tomar o arado. Ele usa uma imagem bem aqui da vida do povo comum, do pessoal que naquela época plantava e tudo mais, para colher. Tomar mão do arado era trabalhar para conseguir o sustento. Ele disse: não é digno do reino aquele que toma a mão do arado, fica olhando para trás para saber o que é que fez, o que aconteceu, o que deixou de fazer. Cristo é vida nova. Seja o que for, o seu sofrimento, os anos que você passou fazendo loucuras, ou que você viveu bem. Às vezes nós passamos um período da nossa vida em que nós vivemos bem financeiramente, depois a nossa vida foi se desgastando. Nós passamos a ter uma vida mais contida, uma vida mais de dificuldades. Jesus não quer que você veja isso como um insucesso das suas realizações. Deus precisa enfraquecer a nossa vida para nos aproximar dele. Tá bem? Se tudo der certo materialmente para nós, se todas as coisas correrem bem, nós nos esquecemos de Deus. Então,
nós precisamos deixar que Deus cuide de tudo. Deixa Ele trabalhar na sua vida de todas as maneiras para manter você por perto dEle. Tal é o perigo que nós estamos correndo. Irmãos, Jesus, ele era chamado Rabi. A palavra Rabi significa mestre. Por quê? Porque o mestre, ele ensinava uma doutrina. O que é que fazia de um homem e de uma mulher um seguidor de Cristo? O conhecimento de uma doutrina diferente da doutrina ensinada pelo mundo. Nós precisamos saber de algumas coisas que as pessoas normais não sabem. E com certeza, o Evangelho da Salvação é uma boa notícia. Por que boa notícia? Porque vem mostrar para nós novidades. E uma das novidades é a respeito da morte. Nós aprendemos com o Senhor que a morte não existe. Quem crê no Filho de Deus passa dessa vida para uma outra vida, para pastagens verdejantes, águas tranquilas. Não vamos ficar dormindo não, viu? Quem ensina essa doutrina do sono está governado por um espírito que não é de Deus. Se nós cremos no Filho de Deus, nós passamos desta vida, adormecemos aqui e acordamos na eternidade. Junto do Senhor, junto dos apóstolos, junto dos santos, junto dos nossos queridos que foram antes de nós. A vida continua do lado de lá. Isso nós precisamos saber com certeza. A Escritura nos dá essa certeza. Tá bem? Essa é uma coisa importante. Este é um ensinamento fundamental que nós temos que ter no nosso coração. Não podemos ter medo da morte. Não podemos não ter a resposta adequada a dar para quem nos perguntar. Nós aprendemos com as Escrituras e nós temos que falar segundo a Escritura. Aquele que crê em mim, disse Jesus, passará dessa para uma outra vida. E ainda que esteja morto, viverá. Amém? Esse é um ponto fundamental da nossa fé. Quando a gente sabe a esse respeito, quando a gente responde a esse respeito, quando a gente vive pensando nestas coisas, nós somos diferentes daqueles que estão lá fora. E não estamos falando de gente ignorante não, viu? Estamos falando de pessoas esclarecidas, inclusive que estão nos postos de governo da nossa nação e que são pessoas materialistas, que tratam apenas dos interesses carnais das pessoas. Nós não podemos nos comparar a essa gente. Tá bem? Irmãos, uma outra coisa que nós precisamos saber é que Jesus Cristo, Ele deu a nós o Espírito Santo. Ele abriu as portas dos céus para que o Espírito Santo estivesse à nossa disposição. Antes de Jesus, só os profetas falavam com Ele. Depois de Cristo, o Espírito Santo se derramou sobre todos os povos que receberam a boa nova. O Espírito Santo é o poder de Deus à disposição da igreja. E nós precisamos falar com o Espírito Santo e clamar a Ele que faça a obra de salvação na nossa vida. E que Ele tome conta de tudo que está diante de nós. O Espírito Santo é uma força, é um poder operante, é um poder vivo que está à nossa disposição. Não para nos enriquecer,
Como eu disse, nós não precisamos de ouro, não precisamos de prata, não precisamos de nada que tenha a ver com riquezas ou com tesouros desse mundo. Nós precisamos de ter sabedoria. Nós precisamos de ter as virtudes de Deus, porque são elas aqueles tesouros que não podem ser roubados. Tá bem? Então, eu creio na vida além da morte. Eu creio no poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo pode tomar conta da minha vida e promover a minha vida. Não só aqui. A vida aqui é de importância relativa. Não quer dizer que não tem importância. É de importância relativa. Mas a vida que mais importa a nós é a vida que está na eternidade. Esses são os fundamentos da doutrina ensinada por Jesus. Tá bem? Por que Jesus pode nos conduzir à vida eterna? Nós chegamos na casa de Jesus sobrecarregados com os nossos pecados. Até o presbítero usou aqui uma expressão: contaminados com o mundo. Nós chegamos na casa do Senhor com um peso enorme de iniquidade sobre os nossos lombos. E a Escritura diz que esse peso não tem como ele ser tirado de nós. É como uma cruz que nós carregamos. Mas foi dado a este profeta, que é o nosso Senhor, a quem nós servimos, foi dado a ele que perdoasse os pecados de todos aqueles que nele crescem. Então, este é um outro fundamento. Jesus é perdoador de pecados. E se ele perdoar os teus pecados porque você crê que ele é o Filho de Deus, você não deve nada para ninguém. Nem para Deus você deve. Isso faz a gente ser diferente. Isso nos faz pessoas diferentes das pessoas comuns. Nós cremos nos fundamentos da fé cristã. É por isso que nós somos separados. Os santos, fomos chamados santos porque essa palavra significa ser separado para Deus. Amém? Postas essas considerações, vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Dentre os fundamentos da fé cristã, existe um outro fundamento que trata da vinda gloriosa de Cristo, a sua segunda vinda, para que no mundo seja estabelecido o seu reino. Não há como viver se nós não pensarmos que o mundo pode ter um fim. Mas quando será, pastor? Ninguém sabe. Jesus disse que nem ele sabia. Mas que por certos sinais nós iríamos conhecer que os tempos estariam se aproximando de nós. O apóstolo Paulo, ele trata no capítulo 5 da primeira carta à igreja de Tessalônica acerca da vinda do Senhor. E olha o que ele diz aí: irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor
virá como o ladrão de noite. Como é que vem um ladrão de noite? Você chega lá na sua casa, o ladrão entrou sem que você desconfiasse que ele iria entrar. Você fica surpreso. Nossa, minha casa foi arrombada e mexeram nas minhas coisas. Se Deus quiser, não vai acontecer nada disso. Mas é só um exemplo. Tá bem? O dia da volta de Cristo, o dia do juízo, os tempos difíceis que vêm sobre o mundo, eles poderão chegar de uma hora para outra. Eu tenho que saber disso. Como eu sei sobre a vida após a morte, como eu sei a respeito da ressurreição, do perdão dos pecados, do poder do Espírito Santo, eu preciso saber que o mundo vai acabar. Isso não significa que o planeta vai desaparecer. O mundo vai continuar, mas esta humanidade, com os seus sistemas que estão estabelecidos, vai sofrer um grande baque. Vai ser muito difícil para a humanidade compreender que ela não pode continuar sem Cristo. É como andar no escuro. Paulo diz assim: não é necessário que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis a respeito dos dias relacionados com a volta do Senhor. Não posso tirar isso do meu coração. Na minha vida, eu sempre preciso considerar que o mundo pode, de uma hora para outra, virar uma grande confusão econômica, política e tudo mais. Não fique surpreso com a corrupção que nós estamos vendo ser revelada todos os dias, nos altos níveis aí do governo. E embaixo também, na sociedade. A impressão que a gente tem é que qualquer coisa que for investigada, nós vamos encontrar corrupção. Isso significa que existe uma vida aparente e existe uma vida verdadeira. Como a mentira não tem como ir por todo o tempo enganando as pessoas, tem uma hora que se desfaz. Eu só estou aqui fazendo uma comparação. Existem pessoas que são também uma mentira. Elas são uma coisa por fora e por dentro elas são outras coisas. Jesus chamava isso de hipocrisia. Nós precisamos dizer isso aqui, irmãos, porque o mundo está muito acostumado com a hipocrisia. Não é assim? A gente vê lá os governantes, todo certinho, daí a pouco você descobre, numa investigação, que aquele homem, ele é capaz das piores coisas. E assim é com as pessoas, com os indivíduos. Nós temos que ter cuidado, por quê? Porque no mundo há um poder que atua contrário ao poder do Espírito Santo. No mundo há dois poderes atuando: o de cima e o de baixo. O de baixo é o pai da mentira, da corrupção. Vocês acham mesmo que essas pessoas corruptas, que estão indo para a cadeia, vocês acham que depois da morte eles vão para o céu? Surpresa! Eles não acreditam que existe uma vida do lado de lá. Surpresa! Quando acordar, eles vão pagar muito caro pelo mal que eles fazem à sociedade, pelo mal que eles fazem aos mais pobres.
por terem roubado os recursos que poderiam dar uma vida melhor para as pessoas pobres que passam fome, que passam necessidade. As pessoas que entulham os corredores dos hospitais, implorando para ser atendida na enfermidade que está tirando a sua paz. O poder que atua nessas pessoas, nesses governantes, nesses homens que foram eleitos para governar a favor do povo, esses que se deixam transformar em ladrões, o poder que está na vida deles é o poder do diabo. E eles pagarão caro, porque a justiça de Deus é perfeita. O que nós queremos, irmãos, é que vocês percebam a realidade da vida. A vida é uma ilusão. Está por um fio. Nós temos que estar preparados. Paulo diz que quer que a gente saiba sobre o dia do Senhor, que ele virá repentinamente. Quando o povo, veja no versículo 3, acompanhe comigo. Quando o povo disser, temos paz, temos segurança, está tudo bem. Então lhes sobrevirá repentina destruição, do mesmo modo que acontece quando as mulheres estão grávidas e vão dar à luz. Está tudo bem, daí a pouco vem as contrações e a mulher precisa ser levada rapidamente para o hospital. Não é isso? Estas palavras foram escritas há 2000 anos. Paulo quer mostrar para nós como que as dores podem chegar repentinamente. Se elas chegarem, nada da igreja entrar em desespero. E agora? Não vamos ter o que comer, não vamos ter o que fazer. Mas a palavra diz que estas coisas devem acontecer. E como viveremos? Será possível manter nossos negócios, nossos empregos, num mundo dominado pelo mal? Nós temos um Deus que governa até o mal. Não fiquemos preocupados. Mas vamos manter viva a nossa fé no Filho de Deus. Vamos atravessar. Seja qual for a dificuldade, nós vamos superar. Mas eu preciso me convencer de que eu quero Cristo na minha vida, irmãos. Eu preciso falar comigo mesmo nas minhas orações. Você precisa de Deus, de Cristo na tua vida. De modo nenhum, essas pessoas escaparão. Olha aí o que diz o finalzinho do versículo 3. Mas vós, irmãos, vós já não estáis em trevas. Você já sabe. Para que aquele dia vos surpreenda. Vós não estáis em trevas. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Quer dizer, nós somos filhos da verdade. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós sabemos coisas que eles não sabem. Nós nos interessamos por coisas que eles não se interessam. Sabe por quê? Porque eles querem gozar. A questão deles é comer, beber e se divertir. É a doutrina do mundo, irmãos. Nós não queremos isso. Nós queremos as riquezas verdadeiras. Ainda hoje eu li uma notícia no jornal que dizia que os hospitais estão mudando a sua configuração interna para atender as pessoas idosas.
Não é porque eles se tornaram bonzinhos, não. É porque a parte onde se interna os bebês e as mulheres para dar luz aos filhos está ficando vazia. Ninguém quer ter filhos, porque filhos dá trabalho. Olha só, os hospitais estão diminuindo o tamanho do espaço onde as mulheres ficam para dar à luz ao filho, porque o espaço está ficando vazio. Eles precisam de espaço para o pessoal mais velho. Isso significa que nós estamos tendo mais pessoas ficando velhas do que gente nascendo. Qual é a causa disso? A destruição da família. Por que você vai ter filho para ter dor de cabeça? Menino chorando, menino com febre, menino com dor de ouvido, menino com dor de barriga. Depois cresce, dá um trabalho danado quando cresce. Aí menino vai casar, menino vai estudar, você vai ter neto, enfim. As pessoas não querem fazer famílias, mas não querem constituir famílias. Por quê? Porque elas querem gozar. Elas querem se divertir. Mas a diversão dessa gente é a morte para eles. Eles não sabem. A Europa é uma região onde os países estão bem dominados pela apostasia. Eu li uma notícia em que, lá na França, uma escola lá de uma cidade resolveu distribuir umas bolsas para as crianças. E alguém, deve ser alguém mais velho, resolveu distribuir as bolsas na cor azul e cor de rosa. Azul para os meninos e cor de rosa para as meninas. Uma confusão enorme se criou no país por causa disso. Qual é a razão? Eles querem que não haja diferença entre homem e mulher. Você já imaginou o que é isso, irmãos? A mulher pode ser igual ao homem em tudo que o homem faz, e a mulher também. Por que há diferenças? Porque Deus diz que tem diferença. Eles não querem Deus. Eles querem atender os desejos da sua carne, insanos. Querem se prostituir. A novidade deve aparecer por aqui logo, porque tudo que não presta vem parar no Brasil. Você cuida dos seus filhos e trata os seus filhos como homem, como mulher, como manda a nossa Escritura. Ainda nós somos livres para cuidar dos nossos filhos. O Estado já anda querendo interferir na nossa vida, dizendo o que nós devemos fazer com os nossos filhos. Esse Estado que está estabelecido aí. Já está há 12 anos no poder. Vocês sabem do que eu estou falando. Que precisa sair de lá correndo. Nós somos responsáveis por isso. Eles se enfiaram no meio da nossa vida. Eles querem dizer o que nós devemos fazer com os nossos filhos na questão de educação. Como se nós precisássemos que o Estado fosse o nosso tutor. Então nós não sabemos o que temos que fazer com os nossos filhos. Nós precisamos dos deputados resolver o que nós temos que fazer com nossos filhos. Esses deputados corruptos, o que é que eles têm para poder falar de moral, de exemplo, para poder dizer o que nós temos que fazer da nossa vida, irmãos? Esse espírito está por toda parte. O lixo lá do inferno está subindo. Você já viu quando mexe numa lagoa, a água está parada, sobe aquele lixo lá de baixo? O lixo do diabo, dos infernos, está subindo para o mundo. Está em todo lugar, em todas as nações. Nós temos que preservar os valores da nossa Escritura Sagrada, a nossa família, os fundamentos da nossa fé.
e conduzir a vida e interpretar a vida segundo os princípios de Deus, que é o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eles vão tentar calar a nossa boca. Eles estão tentando. Existem emendas parlamentares lá para que você não possa falar sobre o pecado. Porque o pecador quer se enterrar nos infernos em paz, sem que alguém diga que o que ele está fazendo não está certo. Ele quer ter o direito de se enterrar, pois se enterre no mais profundo inferno. É isso que vai acontecer com eles. A situação é grave. É séria demais. Nós temos, irmãos, que ter uma fé viva em Jesus. Nós temos que ter uma fé apostólica. Uma fé capaz de enfrentar todas as dificuldades, inclusive os mentirosos desse mundo. Certa feita, Jesus fez um discurso tão duro, e o rebanho ficou assustado, porque eles estavam sendo ameaçados de morte. Jesus disse assim: olha, vocês não têm que temer aqueles que matam o corpo, vocês têm que temer aquele que mata a alma, e joga o corpo e a alma nos infernos. O nosso temor é perante Deus. Ninguém tocará num fio de cabelo do povo de Deus que não seja da vontade dele. Irmãos, nós precisamos deixar de falar amém ao diabo, a Satanás, que está aí impondo a doutrina dele nesse mundo. Nós precisamos deixar de concordar com essa gente. Ser diferentes, mesmo pela fé. Quem puder, que escute. Nós somos filhos da luz, nós não somos beberrões. Os que dormem, olha o versículo 7, os que dormem de noite, eles são filhos das trevas, são como bêbados. O que é um bêbado? Não sabe o que faz, não sabe para onde vai, anda no escuro. Nós não somos como essa gente, irmãos. Não durmamos, não sejamos invigilantes, como os que estão lá fora, mas vigiemos. Sejamos sóbrios. O que é sobriedade? É equilíbrio. Vai comer, equilíbrio. Vai beber, equilíbrio. Vai falar, equilíbrio. Vai comprar, equilíbrio. Vai construir, equilíbrio. Moderação. Bom senso. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Vistamos a couraça da fé, do amor, colocando na nossa cabeça o capacete da esperança da salvação. Eu vivo esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Eu enfrento tudo esperando no Senhor. As afrontas, os aborrecimentos, as calúnias, as mentiras, as ameaças, as incertezas, os medos, esperando no Senhor. Esse é o que precisa estar na minha cabeça, irmãos. Deus não nos destinou para o descontrole, para a ira. Acompanha comigo aí para a gente poder concluir. Mas Deus nos destinou
para a aquisição da salvação por meio de Jesus. Jesus morreu por nós, para que, estejando vigiando ou não, nós possamos viver com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos, irmãos, que reconheçais aqueles que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Obrigado, Paulo. Nós que somos pastores, às vezes nem sempre somos queridos pelos irmãos, não é? Os irmãos são bonzinhos na igreja, até a gente fala uma coisa que ele não concorda. Daí fica aquela situação esquisita, né? O pastor quer o seu bem, o pastor quer orientar a sua vida. Se for necessário, se você já seguia pelo Espírito Santo, não tem necessidade. Mas o pastor é um irmão mais velho que quer orientar a sua vida, fundamentada na Escritura Sagrada. Não é nem naquilo que o pastor pensa. Naquela época, já havia problemas dessa natureza, tanto que Paulo diz, olha, vocês precisam reconhecer os irmãos mais velhos da igreja que presidem sobre a vossa vida. Que vocês possam ter estima e amor por esses irmãos. Tende paz entre vós. Rogamos também que admoesteis os desordeiros. Consoleis aqueles que estão desanimados e sustenteis os que estão fracos e sejais pacientes para com todos. Ninguém pague o mal com o mal. Olha lá. Mas procurais seguir o caminho do bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Veja como a palavra está mostrando o que é ser diferente do povão. É totalmente diferente. Esse é o homem de Deus. Aqui está a imagem da mulher. A mulher que anda nos passos de Cristo. Alegrai-vos sempre. O crente tem que ser uma pessoa alegre. Não pela certeza das coisas que vão acontecer, mas na incerteza. Porque por ela nós sabemos que nós temos um Deus que opera ao nosso favor. Bem, o crente está sempre na incerteza, mas ele crê e tem esperança. E dia a dia nós vamos percebendo que o nosso Deus, ele toma todas as providências para zelar da nossa casa. Amém? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende só aquilo que é bom. Afastai-vos de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. Ah, o pessoal lá fora gosta de fazer coisas de um jeito, não faça igual. Eu não posso me vestir como se vestem as pessoas mundanas. As pessoas envolvidas com o mundo. Eu não posso viver como eles. Aparentar que eu sou uma pessoa ligada àquelas criaturas que estão destituídas da glória de Deus. Tá bem? Então toma cuidado para você não fazer o que essas pessoas fazem. O mesmo Deus de paz vos santifique em todas as coisas. Todo o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para aquele dia da vinda do Senhor. Fiel é aquele que vos chama, que fará a obra na sua vida. Amém? Ele encerra nas suas saudações, pedindo aos irmãos que orassem por ele. E sauda toda a irmandade
com o ósculo santo, que é aquele beijo que a gente dá no rosto dos irmãos. E pelo Senhor, ele pede que a epístola seja lida a todos os irmãos santos daquela igreja. E termina com a frase já conhecida: a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém.